Bom dia, pessoal, tudo certo? Eu sou Adilson, eu sou do PPGCA e hoje eu vou falar um pouco sobre evolução e tendência de testes em sistemas distribuídos, porque é o que eu estou estudando no meu mestrado e é isso. Introdução. Sistemas distribuídos. O que a gente pode definir como sistemas distribuídos? Seria qualquer sistema que você tem um sistema comunicando com o outro através de uma rede. Por exemplo, utilizando um protocolo TCP/IP, alguma coisa assim. E essa forma de construir aplicações é cada vez mais comum, porque a gente está muito nessa época de SaaS, não é? Que é um sistema, um serviço, ou você quer escalar o seu produto para milhares de pessoas, então você precisa de uma forma de conseguir ter essa escalabilidade. Então você precisa distribuir os seus dados, distribuir os seus sistemas e coisas do tipo. E isso acaba fazendo com que seja difícil de testar, por exemplo, uma funcionalidade de ponta a ponta, porque muitas vezes aquela funcionalidade que para você é algo super simples, vai ser algo que vai passar por diversos sistemas. Com isso, os testes convencionais eles apresentam problemas para validar essas aplicações complexas de ponta a ponta. Então, os objetivos aqui da minha revisão foi buscar artigos no Web of Science de como novas abordagens estão sendo utilizadas, estão sendo criadas para validar sistemas, encontrar outros tipos ao invés de só sistemas, como posso dizer, testes convencionais para validar sistemas distribuídos e verificar muito na produção recente, para ver o que realmente está sendo utilizado atualmente, o que está sendo pesquisado atualmente e quais abordagens eu posso colocar dentro da minha pesquisa. Então, aqui agora na fundamentação teórica, eu vou dar uma revisão bem simples de como funcionam testes em engenharia de software e também como funcionam os sistemas distribuídos. Que tem um exemplo de que é algo que se vê muito se vê muito comercialmente, que é uma arquitetura de microserviços, que seria essa imagem da direita, onde você tem a interface de usuário, mas você tem diversos microserviços, você tem diversos bancos de dados, e cada microserviço ele pode comunicar entre si, ou ele pode comunicar entre um banco de dados. E imagina o seguinte, imagina que você tem uma validação num banco que passa por diversos microserviços, e um desses serviços morre. Você perde a comunicação dele. Como você faz para validar que aquilo está dando certo? Como que você valida que a sua aplicação foi certa? Ou você tenta validar até qual ponto aquilo deu certo? Isso é muito difícil de se fazer no mundo real. Em comparação, a gente antigamente fazia muito a arquitetura ali na arquitetura monolítica, né, que você só tem um serviço e um acesso com o banco. Então é muito simples você conseguir, não é tão simples, mas é mais fácil você conseguir validar que uma funcionalidade, você consegue testar ela, consegue escrever um teste e validar que aquilo está funcionando. E aqui são os testes que a gente tem de forma convencional, são os testes unitários, que basicamente vão validar que uma funcionalidade saiu de ponto A, chegou em B e está tudo certo. Você está validando a integração de uma função dentro de uma aplicação. Você também tem testes de serviço, onde você tenta validar que um serviço está se integrando com outro, ou que uma funcionalidade ela está conseguindo ser validada. E você também tem testes de interface, onde você tenta validar que a sua interface está funcionando, ela está se comunicando com o seu serviço na nuvem e tudo mais. Só que esse teste de UI, esse teste de interface, ele precisa de mais integração, ele é mais lento para se fazer, porque geralmente você precisa de uma pessoa para validar aquilo, ou você precisa escrever testes automatizados de interface que geralmente demoram muito mais para você conseguir validar. E muitas vezes esse tipo de teste você está validando, você tem um bias, né? Você tem um viés, você está só validando aquilo que você pensa que é certo. Muitas vezes você não leva em consideração que um sistema pode cair ou que algo não funcionou da forma que deveria ocorrer, porque muitas vezes nos testes tudo é quase perfeito. E existem outras formas de fazer isso, mas essas outras formas, muitas vezes, elas são demoradas e elas são complexas para se realizar. E nesse caso, seriam os métodos formais e o model checking, que eles não focam realmente na implementação, eles focam mais na abordagem que você fez, e você, com essa abordagem, você consegue fazer uma validação formal, que é você realmente provar formalmente que algo funciona. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem provas matemáticas que são
que você consegue provar diversos teoremas. É, no engenharia de software também tem isso, mas isso é muito demorado. Isso demora para se implementar e muitas vezes não é viável, porque muitas vezes você tem um prazo para conseguir validar. Isso às vezes acontece muito na academia, mas em produção, no ambiente empresarial, isso às vezes não é factível de ser feito. E aqui eu vou explicar a metodologia de como que eu consegui encontrar os artigos, né? Aqui eu utilizei o Web of Science, essa foi a minha string de busca que eu utilizei. Eu tentei focar bastante em teste, fault tolerance, reliability, TLA+. TLA+, é uma ferramenta que ela é de model checking. Consistência e escalabilidade, que são algo bem inerente nesses problemas que ocorrem em sistemas distribuídos. Como eu foco realmente em entender como funcionam os sistemas distribuídos, eu escolhi por colocar essas duas frases. E aqui é uma rede de concitação que eu consigo ver todos os autores e onde existem uma maior gama de referências. E algo que já chama bem atenção aqui nessa imagem, para mim, é o caso do Lamport. Lamport foi um dos pesquisadores que, basicamente, ele que foi o criador do TLA+, que é essa validação, e ele estuda muito sobre sistemas distribuídos, de relógios distribuídos, e toda essa validação de como sistemas distribuídos devem funcionar de forma correta. E nessa sessão eu separei alguns artigos relevantes que eu vou utilizar no meu trabalho, porque eles são bem recentes e eles utilizam formas diferentes do que as que eu mostrei para testar um sistema. Por exemplo, o Pigo. Pigo, você consegue criar uma validação, criar um TLA+, e também consegue já criar um sistema próprio para produção. Ele utiliza a linguagem Go para realizar essa validação, esse sistema próprio para produção, e ele utiliza o TLA+, para validar que o sistema ele está correto. E isso é muito interessante, porque você tem uma abordagem já pronta para ser utilizada por usuários, para você conseguir distribuir para a sua base, para o seu serviço, e você também tem essa parte mais de validação, de TLA+, e de correção, e tudo isso escrevendo uma vez só. Então, e também se você quiser modificar, por exemplo, o seu código em Go, você pode ir lá e modificar o código em Go. Se você quiser colocar mais coisas no seu código TLA+, e verificar mais coisas, você também pode ir lá, uma coisa acaba não interferindo na outra. Mas um bem interessante é esse paper da Microsoft, que ele é o. Se você não conseguir ceder na primeira vez, você tenta de novo. E ele é bem interessante porque ele utiliza LLMs. E o que ele valida nesse trabalho é como você consegue validar a integração entre os sistemas. E ele verifica isso só verificando o código que chama outro sistema. Então ele usa o ChatGPT para isso, o ChatGPT 4.0 no caso, mas ele também usa uma abordagem muito interessante, porque ele não vai validar isso num sistema correndo em produção, ele tenta fazer isso num sistema fechado. Então ele usa injeção de erros aleatórios e consegue validar esses problemas quando ocorrem com o ChatGPT. Aqui tem um exemplo de como funciona todo o workflow dele. Então, podemos ver que tem uma parte de análise estática, que é com o ChatGPT, para verificar o código. E aqui ele vai encontrar todas as partes de retry. O retry é uma abordagem, é algo que a gente utiliza para tentar refazer aquela comunicação com o sistema externo. Nessa parte de teste, ele vai inserir diversas falhas, e no fim, você vai conseguir encontrar onde teve algum retry que não foi bem escrito, onde teve um retry que ele ocorria tipo, infinitamente. E algo que eu não comentei, mas essa abordagem ela foi validada em sistemas open source que são utilizados por diversos lugares. E os resultados encontraram foram 109 bugs foram encontrados e 191 defeitos. Um defeito a gente considera quando, por exemplo, o sistema caiu exatamente, sabe? Então, foram resultados bem interessantes utilizando LLM. E por fim, outro artigo bem interessante foi o Guardian of the Resilience, que ele também utiliza uma abordagem de machine learning e também utiliza a injeção de falhas. Só que ao invés de validar KPIs, ao invés de validar retries, ele está avaliando KPIs.
E KPIs, nesse caso, são, por exemplo, o CPU da máquina, ele ficou acima de 80% ou você teve uma queda do banco ou algo do tipo, você consegue definir isso, porque em produção, no mercado, a gente tem SLA, né? Que basicamente funciona para falar que o sistema está rodando por 99,999% do tempo. E nesse exemplo aqui, ele consegue utilizar o ambiente de staging para validar, inserindo essas injeções de falha, e se ocorre algum problema, ele consegue verificar, consegue treinar o modelo de machine learning para tentar identificar esses padrões de quando que a CPU subiu, quando que teve algum problema de memória e coisas do tipo. Conclusão. Vendo esses novos artigos, eu consigo perceber alguns padrões neles. E um deles são, por exemplo, falhas induzidas são um padrão. Em dois artigos que eu mostrei ele, uma forma de testar um sistema de forma mais eficiente é induzindo erros e verificando esses erros. Só que, como foi percebido ali, cada artigo induzia erro para validar apenas um ponto. Um utilizou para verificar o retry, outro utilizou para verificar os KPIs. Então, eu preciso encontrar uma forma de validar o que eu quero e como eu vou induzir essas falhas. Sistemas de model checking já estão se misturando com abordagens tradicionais. Isso é muito importante porque a gente está trazendo algo que era muito focado na academia já para o mercado. E abordagens utilizando aprendizado de máquina, inteligência artificial já são tendências também, como foi visto em dois outros artigos. Foi isso. Obrigado, Adilson. Perguntas para Adilson? Você já está brigando com o nosso coffee break aqui, sabe? Não tem problema. Eu estou tomando um aqui também. Mas a minha questão para você é a seguinte: para onde que você vai a partir de agora? Quer dizer, isso aqui foi um mapeamento preliminar para o teu trabalho, né? Sim, exato. Então, eu estou montando uma metodologia já de como eu quero fazer um test band, sabe? De como que eu quero tentar modelar um sistema para conseguir testar. E, por exemplo, falhas induzidas ali, eu já achei algumas ferramentas que fazem isso que eu quero utilizar no meu trabalho. E essa parte também de LLM ou de machine learning é algo também que eu já quero tentar conseguir validar no meu trabalho e tentar criar já uma metodologia e entender como que eu vou modelar toda essa parte de validação de sistemas distribuídos.